Olá, turminha, tudo bem com vocês? E aí, descansaram bastante nesse fim de semana? Espero que sim, porque essa semana nós vamos começar com mais coisas novas. E eu fiquei muito feliz em ver as pesquisas que eu recebi sobre os números na nossa vida, né? Em que situações nós usamos os números. Por exemplo, nós usamos para além de contar coisas, escrever quantos tem, nós usamos para saber o número da nossa casa, o número do nosso telefone, do nosso sapato, roupa, calendário, enfim, eu recebi muitas pesquisas super legais aqui, fiquei muito contente. E turminha, então nós conseguimos perceber com essa pequena pesquisa que os números são muito importantes na nossa vida e que nós usamos o tempo todo. Nós estamos então usando os números da nossa vida, não é verdade? Então, eu vou contar para vocês como esses números começaram a surgir para nós seres humanos e por que eles começaram a ser usados. Primeiro, lá na época dos homens das cavernas, ainda há muitos mil anos atrás, os nossos antepassados perceberam que era necessário começar a registrar quantos animais eles tinham caçado ou pescado em um dia, por exemplo. E ainda não haviam sido inventados os números como a gente conhece hoje. E aí eles faziam assim, ó. Vocês estão vendo aí? Então nós temos aqui, ó, um ossinho aqui em cima e um pedaço de madeira aqui embaixo, com risquinhos. Então, a primeira forma de registro de quantidades foi assim. Eles faziam risquinhos em pedaços de ossos ou de madeira para registrar, como a tia explicou, quantos animais tinham caçado ou pescado naquele dia. Tudo bem? Essa foi então a primeira forma de registro, assim como nós fizemos aqui no nosso livro de matemática, naquele dia dos exercícios da torre de bolinha, que a gente fez aqui embaixo, um risquinho para cada bolinha que nós havíamos contado na torre mais alta. Vocês lembram? Muito tempo depois, os nossos antepassados também perceberam que era mais fácil, ao invés de ficar caçando, se eles criassem os próprios animais. Então, com o passar de muito tempo, os seres humanos começaram a morar em um lugar só, porque antes eles tinham que ficar mudando sempre de lugar quando os animais de uma região ficavam mais difíceis de serem encontrados, depois deles terem caçado bastante. E aí eles começaram a ficar em um lugar só e a criar os seus próprios animais. E aí, minha gente, sabe qual sistema de contagem e de registro de quantos animais tinham naquele dia no pasto ou no cercado? Lembra do nosso exercício do seu Valdemar e as pedrinhas? Pois é. Faziam então igual ao seu Valdemar da nossa atividade da semana passada. Para cada bichinho que eles soltavam para pastar, eles pegavam uma pedrinha e guardavam essas pedrinhas em um saquinho de couro. Então, para cada bichinho que eles iam soltando, iam guardando uma pedrinha. E depois, na hora que os bichinhos voltavam, da mesma forma que o seu Valdemar fez, eles iam e faziam o seguinte: eles iam tirando. Entrava um bichinho, tirava uma pedrinha. Entrava um bichinho, tirava mais uma. E aí, se sobrasse alguma pedrinha dentro daquele saquinho, significava que algum bichinho não tinha voltado. Viram só que inteligentes eles foram? Mas aí começaram a surgir outras necessidades. E eu já vou explicar para vocês qual era. Passar do tempo e a evolução das pessoas, a gente precisava cada vez mais registrar quantidades. E pensam só, turminha,
Se a gente tivesse que colocar um risquinho para cada ovelhinha de um rebanho de, sei lá, 200 ovelhas. 200 é muito. Aí pensa a gente ter que ficar lá fazendo risquinho, 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 risquinho. E aí os seres humanos começaram a criar outros símbolos para irem representando quantidades maiores, até chegar nos nossos números que nós temos hoje. Porque aí ficou mais fácil, porque com os números, com os algarismos, né, que a gente chama, de 0 até 9, nós conseguimos escrever qualquer número. Números, olhem só, eles têm um desenho, né, uma escrita, como por exemplo, esse aqui é o número 0, que é o número que nós vamos começar a estudar hoje. E aí o número 0, então, ele é assim. Ele é redondinho, mais oval. Essa é a escrita do número 0. E olhem só, quando a gente fala 0, esse número tem um nome. 0, não é assim que a gente fala o nome dele? Pois bem, então todos os números têm um nome também. E como a gente pode escrever tudo o que nós falamos, com os números também não é diferente. Então, aqui no alto do nosso livro, daqui a pouco eu já vou mostrar para vocês que nós temos também o nome dos números escritos, tá bom? Então, turminha, além do nome falado e escrito, nós temos também a quantidade que cada número representa. Por exemplo, se eu levanto todos os dedinhos assim de uma mão, eu vou contar quantos tem. 1, 2, 3, 4, 5. Então, olha só, a gente falou o nome do número 5. Nós temos também o nome deste número escrito, 5. E nós temos a quantidade que ele representa. Então, se eu desenhei aqui 1, 2, 3, 4, 5 bolinhas e quero escrever quantas tem, eu vou usar o número 5. Isso com todos os outros também, como eu vou explicar no nosso livro daqui a pouco para vocês, tá bom? Agora, então, eu vou explicar para vocês quais serão as nossas atividades de hoje, que estão nas páginas 86 e 87 do nosso livro de matemática. E nós vamos começar, então, hoje pelo número 0. Vamos lá? Pessoal, começando, então, aqui na página 86. Hoje nós vamos começar a conversar sobre o número 0. O número que a gente usa para representar, para escrever quando a gente não tem nada ou nenhum objeto em algum lugar. Por exemplo, aqui nós temos nessa mãozinha 0 dedinhos levantados. Aqui neste quadro, olhem só, nesta foto nós temos um pássaro no galho. Já nesta outra aqui, nós temos 0 pássaros no galho, ou seja, nenhum. Não tem nenhum pássaro aqui. Então, se a gente precisar escrever quantos pássaros tem aqui nesse galho, nós usamos o número 0. Então, olhem só, aqui no nosso livro nós temos o seguinte. Aqui no alto nós temos o nome desse número escrito. 0. Tudo bem? Aqui a quantidade de dedinhos que a gente levanta para representar esse número, né? Que é a nossa mão fechada, ou seja, a gente não levanta nenhum. E aqui nós temos o desenho, a escrita desse número. A gente começa traçando ele do alto da linha, desce, faz a volta e sobe de novo. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é a seguinte. Eu vou pedir para vocês passarem os dedinhos em cima aqui do pontilhado, fazendo o contorno do número 0. Tudo bem?
que ele começa aqui nesse pinguinho mais forte, desce, faz a volta e sobe de novo, como as setinhas estão mostrando. Depois que a gente passou o nosso dedinho em todos esses contorninhos pontilhados, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pegar o nosso lápis e vamos passar aqui por cima desse pontilhado grande, em todos os pontilhados, tudo bem? Até chegar aqui no último. Depois, nós vamos vir para esta linha menorzinha, e aqui nós vamos fazer o seguinte: passando o lápis também, aqui em cima desse contorno pequenininho, começando sempre de cima para baixo, dando a volta, e depois nós vamos completar essa linha escrevendo sozinhos mais alguns números zero, tá bom? Depois nós vamos vir aqui para a página 87. Aqui na página 87, na atividade número 2, nós vamos fazer o seguinte: nós temos aqui um álbum de figurinhas. Esse álbum é de um garotinho chamado Caio. Nós vamos fazer assim: a gente vai olhar primeiro para as duas páginas de figurinhas, que eles são figurinhas de animais. São todas figurinhas de animais. E aí, vocês vão primeiro ver o seguinte. Estão vendo quando tem esse sinalzinho aqui? Isso significa que este é o lugar onde as figurinhas devem ser coladas. Mas então, aqui, nesta página, nós temos esses espacinhos que não foram coladas figurinhas, e nessa página nós temos todos esses que não têm figurinhas coladas. Tudo bem? Então, nós vamos fazer o seguinte. Primeiro, nós vamos contar quantas figurinhas tem coladas em cada uma das páginas, para depois nós escrevermos aqui embaixo, nesses quadrinhos, quantas figurinhas tem em cada página. Então, vamos lá. Aqui no primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nessa página, nós temos 6 figurinhas coladas. Nós vamos colocar, então, o número 6 aqui nesse quadrinho que está embaixo dessa página, do jeito que vocês souberem, tá bom? Então, a tia, antes de vocês, muito importante isso, antes de vocês mandarem corrigirem qualquer coisa com a ajuda da família, mandem para mim a foto da atividade, tá bom? Para a tia ver como vocês fizeram desde a primeira vez. E depois, nós vamos ver quantas figurinhas tem coladas nessa página aqui. Ué, não tem nenhuma. Então, quando não tem nenhuma, não tem nada, nós usamos qual número mesmo para escrever esta quantidade? O 0. Nós vamos colocar aqui embaixo. Turminha, e aqui na atividade número 3, nós temos o seguinte. Nós temos um prédio. E neste prédio, nós temos vários andares. Cada linha de janelinhas é um andar do prédio. E em cada andar tem janelinhas que estão fechadas e tem janelinhas que estão abertas. Nós vamos ter que contar, então, quantas janelas abertas tem em cada um dos andares e nós vamos escrever a quantidade aqui neste quadradinho que está logo ao lado de cada um dos andares. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeira coisa, lembrem-se sempre, antes de corrigir a atividade, mandem a foto para mim, tá bom? Para tia ver como vocês fizeram, desde a primeira vez. Então, vamos lá. Vamos contar aqui, então, no primeiro andar, quantas janelas abertas nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos neste primeiro andar 6 janelas. Então, nós vamos escrever aqui o número 6.
tudo bem? Do jeito que você souber. Aqui no segundo andar, quantas será que nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No segundo andar, então, nós temos 7 janelinhas. Nós vamos escrever aqui. E no terceiro andar, hein? Tem alguma janela aberta? Ué, não tem nenhuma. Então, quando a gente precisa representar esta quantidade, né, de nada ou nenhum, a gente usa o nosso amigo número 0, que a gente acabou de treinar ali na atividade número 1. E aqui, hein? Quantas janelas será que tem abertas? 1, 2. Então, no último andar, nós só temos 2 janelas abertas. Nós vamos pôr aqui o número 2, tudo bem? Turminhas, então não se esqueçam de observar bem aqui no nosso livro o nome do número 0, a quantidade que ele representa e como ele é escrito, o símbolo que representa o número 0, tá bom? Um beijo, turminha, aguardo vocês na nossa aula daqui a pouco. Um beijão a todos, até mais tarde!